A paz do Senhor Jesus, mais um dia, mais uma noite, chegamos ao final de um dia e temos sempre a agradecer ao Senhor pelo dia que se iniciou e o dia que está para terminar. Na verdade aqui já são quase 3 horas da manhã, não, 3 horas da manhã, deve ser 3 agora, e estou aqui gravando esse vídeo. Quero falar sobre missões. Na verdade, eu quero falar sobre falsas missões. E você vai entender muito claramente o que é missão e o que não é missão. E você vai se surpreender, porque eu já comentei várias vezes sobre isso, mas dentro de um contexto. Mas agora eu quero falar só sobre falsas missões. O que é uma missão, irmãos? Uma missão é ordenada por Deus. Entendeu? Existe a janela 1040, né, que é só os irmãos pesquisarem aí no que é a janela 1040, mais para se aprofundar mais, vocês vão entender o que eu estou falando. São as áreas que mais precisa ser evangelizada. É mais de lá para o Oriente, para a África, lugares, terras que muita gente não quer ir. Aí vocês vão entender que as pessoas quando vêm, por exemplo, para cá, para a Inglaterra, quando vão para Portugal, quando vão para os Estados Unidos e dizem que estão fazendo missões, elas estão mentindo para você. Porque para e pensa, irmão, só analisa. Nós fomos evangelizados pelos americanos, né? Eles mandaram os missionários para o Brasil. Vários missionários, não preciso falar só Gunnar Wingren, da Assembleia de Deus, não, teve várias outras denominações que mandaram depois vários missionários para evangelizar o Brasil. O Brasil, na época, precisava ouvir sobre o Evangelho e foi assim que nós chegamos a Cristo. Mas, hoje em dia, uma pessoa mandar um missionário para os Estados Unidos, aqui para a Inglaterra, e seja lá qual for o país da Europa, é uma vergonha, é uma mentira. Aí todo mundo vai se escandalizar, né? Ah, mas como é isso? Então quer dizer que não precisa, irmãos? Esse país aqui eu estou aqui no Reino Unido, são 4 países protestantes, ortodoxos e seja católico. Mas são 4 países, católico não, mas é ortodoxo e protestante. Aqui são 4 países, por isso que é Reino Unido. São 4 países protestantes, ortodoxos, que pregam Cristo. Aí você vai, mas a Europa está morta, irmãos. A obra é do Senhor. Se Deus quiser, entendeu? Fazer a obra acontecer aqui, Ele faz. Sabe por quê? Existem vários pastores aqui, existem bispos. É só Deus visitar esses homens e incomodar esses homens. Ah, mas os brasileiros que vivem na Inglaterra, eles precisam aprender inglês. Se vem para cá, necessita aprender inglês. Por mais que eu não saiba, né, o inglês, entendeu? Eu entendo muita coisa e é óbvio, se alguém vier falar de Jesus para mim, eu vou entender porque eu entendo o contexto. Entendeu? Que ele está me evangelizando, dizendo que Jesus é Salvador, tá? Entende? Então, tipo assim, a gente precisa evangelizar. Por exemplo, eu estou aqui, eu evangelizo brasileiros. Eu não preciso de uma igreja me mandar evangelizar. Eu já evangelizo sozinho. Eu falo de Jesus aqui, entendeu? Meu inglês não é muito bom, mas eu falo da minha maneira e eles entendem. Eu explico, entendeu? Que Jesus veio, vai voltar, vai vir buscar a igreja, vai vir buscar seu povo, tudo isso, entende? E muita gente sabe. Eu estava falando aqui com um chefe meu que ele é do Irã, mas ele não é mais, né, do Islã, muçulmano. E ele disse para mim que está indo com a esposa e as filhas para a igreja católica. E eu comentando com outro chefe sobre Jesus, está dito voltar, tal. Ele é católico, ele é da Albânia,
E esse iraniano, né, ele falou, sim, Jesus vai voltar mesmo, porque ele já sabia, porque ele ouviu falar na igreja. Você entende? Então, irmãos, as igrejas que mandam o missionário para cá, até porque eu tenho experiência e conheço muitos pastores que vieram aqui para a Europa, irmão, e se corromperam de tal maneira que você não acredita. Não vou dar detalhes aqui. Você não acredita. Entendeu? Vem para cá para ganhar dinheiro, ele não vem para cá para evangelizar. Sabe por quê? Porque não é mandado por Deus, é mandado pelo homem. Para manipular, mandam quem eles acham que deve vir. Eu lembro uma vez na minha igreja, já falei também isso em outros vídeos, que tinha um pastor lá falando besteira, português todo, não sabia nada de inglês, e ele estava na Suíça. Entendeu? E ele falando que era da terra do pastor que mandou, lá, eu vou dar o nome aqui, mas ninguém sabe quem é o pastor. Quem mandou foi o pastor José Wellington, que é presidente da convenção, né? E ele mandou esse pastor despreparados. Ele foi na minha igreja lá na Lapa, despreparado. Eu fiquei, meu Deus do céu, quer dizer, não é Deus que está mandando, é o homem. Aí vem para cá para fora, entendeu? Não sabe a língua do país, não aprendem, entendeu? Sabe, não tem chamada para vir. Deus não está mandando ninguém para esses países, irmãos. Se Deus está mandando, vai para países que necessitam. Eu lembro que um pastor estava comentando comigo que Deus mandou ele para a Colômbia, mas mandou ele lá para o meio dos índios, lá no meio da selva, sabe, colombiana, irmãos, onde realmente necessitava da palavra. Você entende? Um pastor também que eu conheci, Deus chamou ele, estava estudando medicina, e já contei também em outros vídeos, tem aí a história dele que eu contei. Ele foi para a Amazônia no meio dos índios, ser médico lá na Amazônia no meio dos índios, irmãos. Você entende? Aí eu acredito. Agora, Deus vai mandar você para os Estados Unidos, na Flórida, vai te mandar para Chicago, vai mandar aqui para Londres, sabe, para Nova York, vai te mandar para Paris. Irmãos, toma vergonha. Isso não é missão. Entendeu? Essas pessoas não estão fazendo missão. Porque se Deus quiser, a França tem muitas igrejas protestantes. Estão mortas, não importa. Deus aviva a sua obra onde Ele quiser e quando Ele quiser. Se Ele não quiser deixar esses pastores dormindo, Ele não vai deixar. Ele vai lá, incomoda, vai fazer minha obra, sai do caminho. E Deus levanta outro. Irmãos, a obra é de Deus, não é nossa. Só que as pessoas estão fazendo isso para status. Se eu for falar aqui, eu vou ficar 2 horas falando. Eu conheço muitos pastores, claro, a gente acha, mas muito pastor. E tem pastor, entendeu, que alugava a sua igreja para a igreja do Brasil, para botar a placa dele lá. E depois que essa igreja do Brasil mandava dinheiro para ajudar ele, entendeu? Aqui na Europa, não vou dizer onde é, a gente conhece pastor. E esse pastor e essa pessoa voltar para o Brasil e dizer, nós abrimos uma igreja lá na Europa. Era mentira, mas ele dizia que abria, porque ele comprou praticamente pastor com ajuda. Todo mês dava lá 500 euros para o pastor, isso não foi aqui nem em Londres. E esse pastor voltava para o Brasil, tirava um monte de foto, né, levava lá para os irmãos da igreja. E quando ele saía, esse pastor aqui da Europa tirava a placa e vinha outro pastor, fazia a mesma coisa, fechava acordo com ele, ele botava outra placa na frente da igreja dele, e o pastor tirava a foto, é a mesma coisa, todo mundo fazendo isso. Nossa igreja que nós abrimos em tal lugar. Eu vou dizer aqui, em Portugal, entende? Irmãos, sabe, eu falei assim, gente, que obra é essa? Que missão é essa? Então eu já vi tanta aberração, sabe, que você fica assim, sabe, meu Deus do céu, eu chego agora, não necessita. Em Portugal tem muita igreja protestante portuguesa, não precisa de igreja brasileira vir para cá, ou ir para lá, né? Nem aqui para Londres. Deus, se quiser, ele aviva, ele vai levantar, por exemplo, se Deus quiser salvar alguém, é só falar comigo, eu vou lá e falo para ele, Jesus brasileiro, você entendeu? Português ou hispano, eu falo,
Eu levanto o irmão, tem muitos crentes aqui, irmão, fiel a Deus, que Deus pode tocar e fazer falar. Não precisa mandar missionário para cá e abrir igreja, não, irmãos. Agora, claro, queremos cultuar a Deus, tal, mas não vem com essa história de que está abrindo para fazer missão. É mentira. Aqui não precisa. Entendeu? Tem muitas igrejas, cada esquina que tem uma igreja protestante, é só Deus avivar. Bota esses pastores aí, desculpa, preguiçosos que estão dormindo entendeu? Em cima da igreja, do púlpito da igreja, e não pregam. Pronto, só Deus visitar eles. Bota em cima de uma cama, rapidinho o cara aviva. É só Deus querer, irmãos. Só Deus querer. Então, quando você vê alguém falando, eu vou fazer missão lá nos Estados Unidos, já sabe que não vai fazer. É para lá ganhar dinheiro. Entendeu? Vou fazer em Londres, também não vai fazer. Também em França, também não vai, nem na Alemanha. País rico, irmãos, da Europa, é fácil fazer missão. Eu quero ver fazer lá na África, quero ver fazer lá no Oriente Médio. Lá, eu quero na China. Aí sim é obra de Deus, aí sim é mandado por Deus. Mas hoje em dia, irmãos, os pastores presidentes lá do Brasil estão mandando só quem lhe apetece. Por quê? Porque quer manipular, não vou mandar quem tem chamada, porque pode tomar minha igreja, pode roubar a igreja, sabe? Uma cabeça desse tamaninho. Não olha a visão de Deus, entendeu? Que Deus tem interesse em salvar as almas e não salvar o bolso financeiro deles. Amém, irmão? Desculpa a sinceridade, mas é essa a minha visão, é isso que eu vejo. Não existe missão nesses países, porque não precisa. São países ou católicos, ou protestantes, ou ortodoxos, não importa. Deus usa quem Ele quer. E, embora tem muito evangélico aqui fora, que eu conheço de evangélico que tem aqui, só em Londres, é muito evangélico, irmãos. Entendeu? É só Deus falar, tomar, levar, direcionar e pronto, a obra é feita. Amém? Fora os pastores daqui mesmo de Londres, que passou o exemplo, que está perdido porque querem. Amém? Essa palavra, nossa, tem algo queimando minhas cordas aqui. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Tchau.